Olá, você que está chegando agora no terceiro episódio, certamente você já ouviu e visualizou o primeiro e segundo. E a minha promessa para esse terceiro episódio é começar a falar um pouco do estágio, então, que Jesus fala das pessoas que começam a acessar Macários, a felicidade elevada da qual Jesus está falando. Olha o que Jesus disse, então, nas palavras registradas pelo evangelista Mateus, lá no 5º capítulo do Evangelho de Mateus. Ele diz o seguinte: felizes são as pessoas que são pobres espiritualmente, pois delas é o reino dos céus. Felizes as pessoas que são pobres espiritualmente, porque delas é o reino dos céus. Do que será que Jesus está dizendo aqui? Pobres espiritualmente, pobres de espírito. Eu gosto muito de lembrar da onde vem a palavra pobre. A palavra pobre vem de pó, né? Pó. Pobre é aquele que, vamos pensar, em termos econômicos, é aquele que está mais próximo do nível mais baixo, mais próximo do pó. Em termos econômicos, o pobre é aquele que não tem nada. Só lhe resta o pó, aquilo que está no chão. O rico, pelo contrário, ele está sobre seus bens, seu patrimônio e tudo mais, ele está acima e longe lá do chão, do pó, do nível mais baixo em termos econômicos. Agora, o que Jesus disse é que felizes são aqueles que são pobres no espírito. A minha pergunta para você é pobre de espírito? E não sendo, porque dificilmente alguém reconheceria a si mesmo como pobre de espírito, a não ser que esteja num processo muito depreciativo de si mesmo. Mas pobre de espírito é utilizado por Jesus por caracterizar aquelas pessoas que conseguiram se esvaziar. Esse termo vem logo após Jesus ter convidado as pessoas a se arrependerem para receberem o reino dos céus. Aquele que é pobre de espírito é porque passou por um esvaziamento no seu espírito. Ou seja, de tudo que já havia acumulado no seu espírito, diante de Jesus, no seu espírito ele se esvaziou para começar a receber as instruções que Jesus tinha para dar. Há uma história muito interessante, simples, de um pesquisador que queria saber sobre cultura zen e marcou uma reunião com um mestre de cultura zen. Foi até a sua casa e lá chegando percebeu que tinha que tirar o sapato, entrou na sala, sentou à mesa com o mestre e o mestre então ofereceu-lhe uma xícara de chá. E então o aprendiz disse, sim, aceito. E ele então começou a encher a xícara daquele aprendiz e foi enchendo, e o aprendiz disse, tá bom. E ele continuou enchendo e começou a transbordar e o aprendiz falou, chega, tá bom, tá derramando. E aí o mestre então retirou o bule e disse, enquanto você estiver cheio dos seus próprios conhecimentos, não tem como você aprender sobre cultura zen. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Só que ele está dizendo isso em termos do reino dos céus. Ele fala, vocês não podem ser felizes se no espírito de vocês estão cheios de si mesmos, cheios das coisas do mundo, cheios das outras coisas que não o reino dos céus. E são felizes aqueles que no espírito já estão esvaziados. Porque aí quando vem essa realidade dos céus, essa realidade pode preencher o coração. Então, a primeira questão sobre felicidade, da qual Jesus ensina-nos, é que nós devemos ser vazios no nosso espírito, para que então possamos ser cheios das coisas dos céus. Essa é a primeira atitude que Jesus ensina para nós a respeito de felicidade. Quer ser feliz? Segundo Jesus, é preciso esvaziar o seu espírito para ser cheio do reino dos céus. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre a segunda atitude que Jesus ensina sobre felicidade.